tempo livre. Theodor Adorno. A questão do tempo livre, o que as pessoas fazem com ele, que chances eventualmente oferece o seu desenvolvimento, não pode ser formulada em generalidade abstrata. A expressão de origem recente, aliás, antes se dizia ócio, e este era um privilégio de uma vida folgada e, portanto, algo qualitativamente distinto e muito mais grato, mesmo desde o ponto de vista do conteúdo. Aponta uma diferença específica que o distingue do tempo não livre, aquele que é preenchido pelo trabalho, e poderíamos acrescentar, na verdade, determinado desde fora. O tempo livre é acorrentado ao seu oposto. Esta oposição, a reação em que ela se apresenta, imprime-lhe traços essenciais. Além do mais, muito mais fundamentalmente, o tempo livre dependerá da situação geral da sociedade. Mas esta agora, como antes, mantém as pessoas sob um fascínio. Nem em seu trabalho, nem em sua consciência dispõem de si mesmas com real liberdade. Até mesmo aquelas sociologias conciliadoras que utilizam o conceito de papéis como chave reconhecem isso, enquanto como o que sugere esse conceito de papéis tomado do teatro, a existência que a sociedade impõe às pessoas não se identifica com o que as pessoas são ou poderiam ser em si mesmas. De certo, não se pode traçar uma divisão tão simples entre pessoas em si e seus assim chamados papéis sociais. Estes penetram profundamente nas próprias características das pessoas em sua constituição íntima. Numa época de integração social sem precedentes, fica difícil estabelecer de forma geral o que resta nas pessoas além do determinado pelas funções. Isto pesa muito sobre a questão do tempo livre. Não significa menos do que, mesmo onde o encantamento se atenue e as pessoas estão, ao menos subjetivamente, convictas de que agem por vontade própria. Essa vontade é modelada por aquilo de que desejam estar livres fora do horário do trabalho. A indagação adequada ao fenômeno do tempo livre seria, hoje, porventura, esta. Que ocorre com ele, com o aumento da produtividade no trabalho, mas persistindo as condições de não liberdade, isto é, sob relações de produção em que as pessoas nascem inseridas e que hoje, como antes, lhes prescrevem as regras de sua existência? Já agora, o tempo livre aumentou sobremaneira, graças às invenções ainda não totalmente utilizadas, em termos econômicos, nos campos da energia atômica e da automação, poderá aumentar cada vez mais. Se se curasse responder à questão sem asserções ideológicas, tornar-se-ia imperiosa suspeita de que o tempo livre tende em direção contrária à de seu próprio conceito, tornando-se paródia deste. Nele se prolonga a não liberdade, tão desconhecida da maioria das pessoas não livres, como a sua não liberdade em si mesma. Para esclarecer o problema, eu gostaria de fazer o uso de uma pequena experiência pessoal. Em entrevistas e levantamentos de dados, sempre se é questionado sobre o seu hobby. Quando as revistas ilustradas informam a respeito de algum figurão da indústria cultural, falar dos quais é, por sua vez, a ocupação principal da indústria cultural, poucas vezes perdem o ensejo de relatar algo mais ou menos íntimo
sobre os hobbies dos mesmos. Quando me toca essa questão, fico apavorado. Eu não tenho qualquer hobby. Não que eu seja um besta de trabalho que não sabe fazer consigo mesma, nada além de esforçar-se e fazer aquilo que deve fazer. Mas aquilo com que me ocupo fora da minha profissão oficial é para mim sem exceção. Tão sério que me sentiria chocado com a ideia de que se tratasse de hobbies. Portanto, ocupações nas quais me jogaria absurdamente só para matar o tempo. Se minha experiência contra todo tipo de manifestações de barbárie, que se tornaram como que coisas naturais, não me tivesse endurecido. Compor música, escutar música, ler concentradamente são momentos integrais da minha existência. A palavra hobby seria escárnio em relação a elas. Inversamente, meu trabalho, a produção filosófica e sociológica e o ensino da universidade têm me sido tão gratos, até o momento, que não conseguiria considerá-los como opostos ao tempo livre. Como, habitualmente, cortante divisão requer das pessoas. Sem dúvida, estou consciente de que estou falando como privilegiado, com uma cota de casualidade e de culpa que isso comporta, como alguém que teve a rara chance de escolher e organizar seu trabalho, essencialmente segundo as próprias intenções. Esse aspecto conta, não em último lugar, para o fato de que aquilo que faço fora do horário de trabalho não se encontre em estrita oposição em relação a este. Caso um dia o tempo livre se transformasse efetivamente naquela situação em que aquilo que antes fora privilégio agora se tornasse benefício de todos. E algo disso alcançou a sociedade burguesa, em comparação com a feudal. Eu imaginaria este tempo livre segundo o modelo que observei em mim mesmo. Embora esse modelo, em circunstâncias diferentes, ficasse, por sua vez, modificado. Quando se aceita como verdadeiro o pensamento de Marx, de que na sociedade burguesa a força de trabalho tornou-se mercadoria, e por isso o trabalho foi coisificado, então a palavra hobby conduz ao paradoxo de que aquele estado que se entende como contrário de coisificação, como reserva de vida imediata em um sistema total, completamente imediado, é, por sua vez, coisificado da mesma maneira que a rígida delimitação entre trabalho e tempo livre. Neste, prolongam-se as formas de vida social organizadas segundo o regime do lucro. A própria ironia da expressão negócio do tempo livre está tão profundamente esquecida quanto se leva a sério o show business. É bem conhecido e nem por isso menos verdadeiro que os fenômenos específicos do tempo livre, como o turismo e o camping, são acionados e organizados em função do lucro. Simultaneamente, a distinção entre trabalho e tempo livre foi incutida como norma à consciência e à inconsciência das pessoas. Como, segundo a moral do trabalho vigente, o tempo em que se está livre do trabalho tem por função restaurar a força de trabalho, o tempo livre do trabalho, precisamente porque é um mero apêndice do trabalho. Vem a ser separado deste com zelo puritano. Aqui nos deparamos com o esquema de conduta do caráter burguês,
Por um lado, deve-se estar concentrado no trabalho, não se distrair, não cometer disparates. Sobre esta base, repousou outrora o trabalho assalariado e suas normas foram interiorizadas. Por outro lado, deve o tempo livre, provavelmente para que depois se possa trabalhar melhor, não lembrar em nada o trabalho. Essa é a razão da imbecilidade de muitas ocupações do tempo livre. Por baixo do pano, porém, são introduzidas de contrabando formas de comportamento próprias do trabalho, o qual não dá folga às pessoas. Nos boletins escolares havia outrora notas para a atenção. Isso respondia ao cuidado, talvez subjetivamente bem intencionado, dos pais de que as crianças não se esforçassem demais no tempo livre. Não ler demais, não deixar a luz acesa por muito tempo à noite. Secretamente, os pais farejavam por trás disso uma rebeldia do espírito ou também uma insistência no prazer, a qual é incompatível com a diversão racional da existência. Toda mescla, aliás, toda falta de distinção nítida, inequívoca, torna-se suspeita ao espírito dominante. Essa rígida divisão da vida em duas metades enaltece a coisificação, que, entre mentes, subjugou quase completamente o tempo livre. Podemos esclarecer isso de maneira simples através das ideologias do hobby. Na naturalidade da pergunta sobre o hobby, está subtendido que se deve ter porventura, também já escondido de acordo com a oferta do negócio do tempo livre. Liberdade organizada é coercitiva. Ai de ti se não tens um hobby, se não tens ocupação para o tempo livre. Então, tu és um pretensioso ou antiquado, um bicho raro, e cais em ridículo perante a sociedade, a qual te impinge o que se deve ser o teu tempo livre. Tal coação não é, de nenhum modo, somente exterior. Ela se liga às necessidades das pessoas sob um sistema funcional. No camping, no antigo movimento juvenil, gostava-se de acampar. Havia protesto contra o tédio e o convencionalismo burgueses. O que os jovens queriam era sair no duplo sentido da palavra. Passar a noite ao céu aberto equivalia a escapar da casa, da família. Essa necessidade, depois da morte do movimento juvenil, foi aproveitada, institucionalizada pela indústria do camping. Ela não poderia obrigar as pessoas a comprar barracas e motorhomes, além de inúmeros utensílios auxiliares, se algo nas pessoas não ansiasse por isso. Mas a própria necessidade de liberdade é funcionalizada e reproduzida pelo comércio. O que elas querem lhes é mais uma vez imposto. Por isso, a integração do tempo livre é alcançada sem maiores dificuldades. As pessoas não percebem o quanto não são livres lá onde mais livres se sentem, porque a regra de tal ausência de liberdade foi abstraída delas. Se o conceito de tempo livre, em oposição ao de trabalho, é colocado de maneira tão estrita, como ao menos corresponde a uma velha ideologia, hoje talvez ultrapassada, então ele se torna algo nulo. Hegel teria dito:
abstrato. Exemplar é o comportamento daqueles que se deixam queimar ao sol. Só por amor ao bronzeado e embora o estado de letargia a pleno sol não seja prazeroso de maneira nenhuma e talvez desagradável fisicamente, o certo é que torna as pessoas espiritualmente inativas. O caráter fetichista da maioria se apodera através do bronzeado da pele, que de resto pode ficar muito bem. Pessoas em si, elas se transformam em fetiches para si mesmas. A ideia de que se uma garota, graças à sua pele bronzeada, tem um atrativo erótico especial é provavelmente apenas uma racionalização. O bronzeado tornou-se um fim em si, mais importante que o flerte para o qual talvez devesse servir em princípio. Quando um funcionário retorna das férias sem ter obtido a cor obrigatória, pode-se estar certo de que os colegas perguntarão mordazes: mas não estavas de férias? O fetichismo que medra no tempo livre está sujeito a controles sociais suplementares. Que a indústria dos cosméticos, com a sua propaganda avassaladora e inevitável, contribua para isso é tão natural e evidente quanto o é que as pessoas condescendentes o reprimam. No estado de letargia culmina um momento decisivo do tempo livre nas condições atuais: o tédio. Insaciáveis são também as sátiras sobre as maravilhas que as pessoas esperam das viagens de férias ou de qualquer situação excepcional do tempo livre, enquanto tampouco aqui conseguem escapar do sempre igual. O que não se dissipa mais com o enfadado, no estado de letargia culmina um momento decisivo do tempo livre nas condições atuais: o tédio. Insaciáveis são também as sátiras sobre as maravilhas que as pessoas esperam das viagens de férias ou de qualquer situação excepcional do tempo livre, enquanto tampouco aqui conseguem escapar do sempre igual. Gracejos em relação à vítima são acompanhados dos mecanismos que se torna tal. Schopenhauer formulou cedo uma teoria sobre o tédio. De acordo com o pessimismo metafísico, ele ensina que ou as pessoas sofrem pelo apetite insatisfeito de sua cega vontade, ou se entediam tão pronto aquele esteja satisfeito. A teoria descreve muito bem o que ocorre com o tempo livre das pessoas sob aquelas condições, que Kant teria denominado situação heteronômia, e que hoje, em alemão moderno, se costuma chamar de heterodeterminação. Também o arrogante dito de Schopenhauer, de que as pessoas são produtos febris da natureza, atinge, através de seu cinismo, algo que determina nas pessoas a totalidade do caráter de mercadoria. Seu irado cinismo sempre as dignifica, mais do que as solenes afirmações de que elas possuem um número imperdível. Apesar disso, a teoria schopenhaueriana não deve ser hipostasiada, nem ser considerada pura e simplesmente válida, ou, porventura, ser encarada como condição original da espécie humana. O tédio existe em função da vida, sob a coação do trabalho e sob a vigorosa divisão do trabalho. Não teria que existir, sempre que a conduta no tempo livre é verdadeiramente autônoma, determinada pelas próprias pessoas enquanto seres livres. É difícil que se instale o tédio. Tampouco ali, onde elas perseguem seu anseio de felicidade
ou onde sua atividade no tempo livre é racional em si mesma, como algo em si pleno de sentido. O próprio bobear não precisa ser obtuso, podendo ser beatificamente desfrutado como dispensa dos autocontroles. Se as pessoas pudessem decidir sobre si mesmas e sobre suas vidas, se não estivessem encerradas no sempre igual, então não se entediariam. Tédio é o reflexo do cinza objetivo. Ocorre com ele algo semelhante ao que se dá com a apatia política. A razão mais importante para esta última é o sentimento, de nenhum modo injustificado das massas, de que, com a margem de participação na política que lhes é reservada pela sociedade, pouco podem mudar em sua existência, bem como talvez em todos os sistemas da Terra atualmente. O nexo entre a política e os seus próprios interesses lhes é opaco. Por isso, recuam diante da atividade política. Em íntima relação com o tédio está o sentimento, justificado ou neurótico de impotência. Tédio é o desespero objetivo. Mas, ao mesmo tempo, também a expressão de deformações que a constituição global da sociedade produz nas pessoas. A mais importante, sem dúvida, é a detração da fantasia e o seu atrofiamento. A fantasia fica tão suspeita quanto a curiosidade sexual e o ensejo pelo proibido, assim como dela suspeita o espírito de uma ciência que já não é mais espírito. Quem quiser adaptar-se deve renunciar cada vez mais à fantasia. Em geral, mutilada por alguma experiência da primeira infância, nem consegue desenvolvê-la. A falta de fantasia implantada e insistentemente recomendada pela sociedade deixa as pessoas desamparadas em seu tempo livre. A pergunta descarada sobre o que o povo fará com o tempo livre de hoje dispõe como se esse fosse uma esmola e não um direito humano. Baseia-se nisso. Que efetivamente as pessoas só consigam fazer tão pouco em seu tempo livre se deve a que, de antemão, já lhes foi amputado o que poderiam tornar prazeroso o tempo livre. Tanto ele lhes foi recusado e difamado que já nem o querem mais. A diversão, por cuja superficialidade o conservadorismo cultural as esnoba ou injuria, lhes é necessário para forjar no horário de trabalho aquela tensão que o ordenamento da sociedade, elogiado por esse mesmo conservadorismo cultural, exige delas. Esta não é a última das razões por que as pessoas seguem acorrentadas ao trabalho, ao sistema que as adestra para o trabalho, depois que, em grande medida, ele já nem necessitaria desse trabalho. Sob as condições vigentes, seria inoportuno e insensato esperar ou exigir das pessoas que realizassem algo produtivo em seu tempo livre, uma vez que se destruiu nelas justamente a produtividade e a capacidade criativa. Aquilo que produzem no tempo livre, na melhor das hipóteses, nem é muito melhor que o ominoso hobby. Imitações de poesia ou pinturas, as quais, sob a diversão do trabalho, dificilmente revogável. Outros fazem bem, melhor do que os artistas das horas vagas. O que produzem tem algo de supérfluo.
Essa superfluidade comunica-se à qualidade inferior da produção, ficando com isso estragada a alegria do trabalho. Também a atividade supérflua, em se sentindo do tempo livre, é socialmente integrada. Novamente entra em jogo uma necessidade social. Certas formas de serviço, em especial os domésticos, extingue-se, a demanda é desproporcional em relação à oferta. Nos Estados Unidos, somente pessoas realmente abstratas podem manter criadas. A Europa segue rapidamente pelo mesmo caminho. Isso obriga muitas pessoas a realizar atividades subalternas que eram antes delegadas. A isso se vincula o lema "Faça você mesmo", como conselho prático. Sem dúvida, também no fastio que as pessoas experimentam ante a mecanização que as alivia de uma carga sem que elas. E esse fato não é contestável, somente sua interpretação habitual. Daí que, novamente, no interesse de indústrias especializadas, sejam encorajadas a fazer elas mesmas os que os outros poderiam fazer por elas melhor e mais facilmente, e que, no fundo, por isso mesmo, elas têm que desdenhar. De resto, pertence a uma camada muito antiga da consciência burguesa que o dinheiro gasto com serviçais na sociedade de divisão de trabalho poderia ser economizado por obstinado interesse pessoal, cego ao fato de que o mecanismo todo só se mantém vivo através das trocas de práticas especializadas. William Tell, o abominado protótipo de uma personalidade rude, preconiza que o machado em casa economiza o carpinteiro. Assim também, das máximas de Schiller, poder-se-ia compilar toda uma ontologia da consciência burguesa. Um tipo de comportamento recomendado atualmente para o tempo livre inscreve-se, não obstante, em contexto mais amplo. Eu já o designei há mais de 30 anos atrás como pseudoatividade. Desde então, a pseudoatividade ampliou-se assustadoramente também e precisamente entre aqueles que se sentem como questionadores da sociedade. De uma forma geral, pode-se presumir na pseudoatividade uma necessidade represada de mudanças nas relações fossilizadas. Pseudo-atividade é espontaneidade mal orientada. Mal orientada, mas não por acaso, e sim porque as pessoas pressentem surdamente quão difícil seria para elas mudar o que pesa sobre os ombros. Preferem deixar-se desviar para as atividades aparentes ilusórias, para satisfações compensatórias, institucionalizadas, a tomar consciência de quão obstruída está hoje tal possibilidade. Pseudoatividades são ficções e paródias daquela produtividade que a sociedade, por um lado, reclama incessantemente e, por outro, refreia e não quer muito nos indivíduos. Tempo livre produtivo só seria possível para pessoas emancipadas, não para aquelas que, sob a heteronomia, tornam-se heterônomas também para si próprias. Tempo livre, entretanto, não está em oposição somente com o trabalho. Em um sistema na qual o pleno emprego tornou-se um ideal em si mesmo, o tempo livre segue diretamente o trabalho como sua sombra. Ainda faz falta uma penetrante sociologia do esporte, sobretudo no espectador esportivo. Todavia, parece evidente a hipótese, entre outras, de que, mediante os esforços requeridos pelo esporte, mediante a funcionalização do corpo no TIM, que se realiza precisamente nos esportes prediletos, as pessoas adestram-se sem sabê-lo
para formas de comportamento mais ou menos sublimadas que delas se espera no processo do trabalho. A velha argumentação de que se pratica esporte para permanecer fit é falso só pelo fato de colocar fitness como fim em si. Fitness para o trabalho é, contudo, uma das finalidades secretas do esporte. De muitas maneiras, no esporte, nós nos obrigaremos a fazer certas coisas. Então, gozaremos como sendo o triunfo da própria liberdade, que, sob a pressão social, nós temos que obrigar-nos a fazer e ainda temos que achar palatável. Permitam-me ainda uma palavra sobre a relação entre tempo livre e indústria cultural sobre esta. Enquanto no meio de domínio e de integração foi escrito, tanto desde que Horkheimer e eu introduzimos o seu conceito há mais de 20 anos, que me limitarei a destacar um problema específico de que não conseguimos dar-nos conta na ocasião. O crítico da ideologia e que se ocupa da indústria cultural haverá de inclinar-se para a opinião de que, uma vez que os estandartes da indústria cultural são os mesmos dos velhos passatempos da arte menor, congelados, ela domina e controla de fato totalmente a consciência e inconsciência daqueles os quais se dirige e de cujo gosto ela procede desde que era liberal. Deveríamos, portanto, pensar que a indústria cultural e seus consumidores são adequados um ao outro. Como, porém, a indústria cultural, entretanto, tornou-se totalmente fenômeno do sempre igual, do qual promete afastar temporariamente as pessoas, é de se duvidar se a equação entre a indústria cultural e a consciência dos consumidores é precedente. Há alguns anos, no Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, realizamos um estudo consagrado a esse problema. Infelizmente, a valorização do material tem que ceder lugar às tarefas mais urgentes. Mesmo assim, uma ligeira vista d'olhos nesse material pode ser relevante em alguns pontos para o assim chamado problema do tempo livre. O estudo era relativo ao casamento da princesa Beatriz de Holanda com um jovem diplomata alemão, Klaus von Ansberg. Deveríamos verificar como o povo alemão reagia a esse casamento, o qual, difundido por todos os meios de comunicação de massas e minuciosamente descrito pelas revistas ilustradas, era consumido durante o tempo livre. Dado o modo de apresentação e a quantidade de arquivos que foram escritos sob o acontecimento, atribuindo-lhe a importância extraordinária, esperávamos que também os telespectadores e os leitores o considerariam igualmente importante. Acreditávamos, em especial, que operaria hoje típica ideologia da personalização, que consiste em atribuir-se importância desmedida a pessoas individuais e a relações privadas contra o efetivamente determinante, desde o ponto de vista social, evidentemente como compensação da funcionalização da realidade. Com toda prudência, gostaria de dizer que tais expectativas eram demasiado simples. O estudo oferece diretamente um paradigma de como uma reflexão teórico-crítica pode aprender da investigação social empírica e retificar-se sobre a base desta. Esboçam-se sintomas de uma sociedade duplicada. Por um lado, o acometimento foi degustado como um aqui e agora, como algo que a vida geralmente nega às pessoas. Devia ser único, segundo o clichê da moda na linguagem alemã de hoje. Até aqui,
A reação dos espectadores encaixou-se no conhecido esquema que transforma em bem de consumo inclusive as notícias atuais e, quiçá, as políticas. Mas em nosso questionário, complementamos, para efeitos de controle, as perguntas tendentes a conhecer as reações imediatas, com outras orientadas a averiguar que significação política atribuíam os interrogados ao tão alardeado acontecimento. Verificamos que muitos inesperadamente se portavam de modo bem realista e avaliavam com sentido crítico a importância política e social de um acontecimento cuja singularidade bem propagada os havia mantido em suspenso ante a tela do televisor. Em consequência, se minha conclusão não é muito apressada, as pessoas aceitam e consomem o que a indústria cultural lhes oferece para tempo livre, mas com um tipo de reserva de forma semelhante à maneira como mesmo os mais ingênuos não consideram reais os episódios oferecidos pelo teatro e pelo cinema, talvez, mais ainda, não se acredita inteiramente neles. É evidente que ainda não se alcançou inteiramente a integração da consciência e do tempo livre. Os interesses reais do indivíduo ainda são suficientemente fortes para, dentro de certos limites, resistir à apreensão total. Isto coincidiria com o prognóstico social, segundo o qual uma sociedade cujas contradições fundamentais permanecem inalteradas, também não poderia ser totalmente integradas pela consciência. A coisa não funciona assim, tão sem dificuldades. E menos no tempo livre, que sem dúvida envolve as pessoas, mas, segundo seu próprio conceito, não pode envolvê-las completamente, sem que isso fosse demasiado para elas. Renunciam a esboçar as consequências disso. Penso, porém, que se vislumbra aí uma chance de emancipação que poderia, enfim, contribuir algum dia com a sua parte para que o tempo livre se transforme em liberdade. Tradução de Maria Helena Ruschel. Supervisão de Álvaro Vaz. Publicado em Palavras e Sinais, Modelos Críticos 2.